perspectiva da nossa paróquia, da nossa pastoral, dos pais, nós temos a graça de começar mais uma semana reunidos nessa casa de oração. E embora eu saiba que sair de casa é um esforço, sobretudo esse calor, estou certo de começar a semana orando juntos e refletindo sobre a vida e o Evangelho. São grandes privilégios, e privilégios de pessoas que conseguem identificar a importância disso para suas vidas. Nós lemos hoje o profeta Amós pergunta em seu livro: vem alguma desgraça sobre a cidade, sem que Deus tenha a mandado? Amós, em seu livro, pergunta isso: algum mal acontece sobre a cidade sem que Deus tenha enviado? É uma pergunta muito forte, e que eu não me apresso em responder. Vamos refletir sobre isso. Vamos pensar um pouco como é que Amós chegou a essa frase forte. Amós profetizou durante o período de prosperidade do rei de Israel. O rei era Jeroboão II. Era um período em que Israel estava bem. E se a gente lê a história do Antigo Testamento, basicamente a gente vai ver que todas as vezes que o povo de Israel alcança uma certa estabilidade, alcança uma certa prosperidade, ele acaba abrindo um pouco a guarda para injustiça e, consequentemente, o pecado. A corrupção e a injustiça eram cada vez maiores no reinado de Jeroboão II. E o profeta Amós, ele fala da relação de Deus com Israel como se fosse uma relação de pacto mesmo, de Deus com aquele grupo de pessoas. É importante a gente lembrar disso, de que nós hoje temos o livro de Amós para a gente consultar, que a gente tem o Antigo Testamento, que é bacana a gente ter tudo isso, mas que na concepção da época, Amós se dirigia ao povo de Israel. Nós pegamos e fazemos uma releitura. Não foi para nós, não é uma epístola católica, falando o termo mais correto, não é uma epístola universal. Uma coisa pontual que nos serve de base para muitas coisas importantes. Então essa relação de Deus com Israel, ainda no meu ponto de vista, eu sei que do seu ponto de vista também vai ser, é uma relação muito limitada, porque Israel nacionalizava Deus, e na visão dos profetas, Deus era quase propriedade do povo judeu. E essa é uma relação muito complicada de se explicar na Bíblia, quando você vai ler o Antigo Testamento. Na época, era comum associar o crescimento do pecado, da injustiça, como uma consequência natural do não cumprimento da lei divina. Nesse sentido, o agente causal de todos os acontecimentos da vida não são as pessoas, não eram as pessoas, e sim Deus, na concepção daquelas pessoas. Então, vamos dizer o seguinte: Deus estava ali, desde o momento que as pessoas começaram a se afastar dos caminhos de Deus, da lei mosaica, e começavam a se corromper, e o mal acontecia. Esse mal, então, era causado pelo próprio Deus, pela sua justiça. Dá um nó na cabeça, mas a gente tem que entender como as pessoas viam. Hoje a gente entende que há males que acontecem na nossa vida, os males que acontecem nas nossas vidas, muitas vezes são causados por nós mesmos ou por pessoas com nomes e sobrenomes.
conseguia ver o mal crescendo e tomando o corpo junto a seu povo. Ele falava sobre o futuro. O profeta sempre é visto como alguém que fala sobre o futuro, mas ele fala sobre o futuro porque os seus olhos estavam fixos no presente. Ele conseguia detectar a corrupção. Ele tinha uma visão que via que não estava bem, que a aparente paz e prosperidade do reino de Jeroboão estava prestes a ruir por conta da leniência com o pecado. E quando eu falo pecado aqui, eu estou falando daquilo que realmente destrói as possibilidades de se viver pacificamente. De tudo aquilo que traz esse tipo de destruição no convívio humano. Você é profeta, não é? Não é e nem precisa ser vidente. Você não precisa ter bola de cristal para ser profeta, basta você ser coerente. Amanhã faz um ano da tragédia que matou 242 jovens e adolescentes, feriu outros 116 e se tornou a segunda maior tragédia de um incêndio na história do Brasil e a maior tragédia do estado do Rio Grande do Sul. Amanhã faz um ano da tragédia do Boate Kids. E aí, eu estou falando de Amós. De repente a gente fala de Boate Kids. Como é que a gente faz esse link, né? Gente, no mundo existem desastres naturais também. Fato. De proporções bíblicas, eu diria. O último tsunami mostra isso. Como os povos vão interpretar isso à luz de sua própria religião, das suas próprias religiões, nós não sabemos se isso não vai virar um novo dilúvio no futuro. Mas o que sabemos é que existem tragédias que são naturais. Mas a maioria das tragédias da vida, lamentavelmente, poderiam ser evitadas se passássemos todos a sermos profetas como Amós foi. Porque o profeta como Amós foi, né? Amós foi. É aquele que procura investigar. Aquele que observa a vida e quando vê o início de uma possibilidade do mal, ele é preventivo e ele alerta. Nós sabemos muito bem que a tragédia que aconteceu lá em Santa Maria poderia ter sido evitada se as normas básicas de segurança para o funcionamento de uma casa noturna fossem observadas. Mas houveram pessoas que resolveram ignorar isso, resolveram ser lenientes com o pecado. E aí, disse lá na história dos autos que o dono tinha um conhecimento dentro da prefeitura, né? Assim como talvez no governo de Jeroboão havia muita gente com conhecimento da nobreza ali do povo de Israel. Gente, não, isso daqui está tranquilo, isso daqui a gente resolve por aqui mesmo. Foi o jeitinho brasileiro que matou 242 pessoas, destruiu milhares de vidas indiretamente falando. Porque todo mundo ali era jovem, filhos, afilhados, sobrinhos, namorados, casamentos, tudo queimado. Todos nós podemos e devemos profetizar. Você é chamado a ser aquele camarada chato com a maldade, com aquilo que é mal. Você é chamado. Ser profeta é não tolerar a maldade, não dar espaço para ela. E às vezes ia ser um pouquinho chato, mas seria muito bom se uma pessoa chata tivesse embargado dizendo: não dá para colocar 1.300 pessoas no lugar que cabe 691, não dá para
essas pessoas todas num lugar que só tem uma entrada e uma saída. Não vai rolar a festa. Olha, 1.300 pessoas iriam ficar com raiva desse profeta, mas estariam vivos para poder ficar com raiva. Então eu não me importo se eu causo raiva em ninguém com o que eu falo, porque as palavras de Deus muitas vezes não são para não, está errado. Se a gente for leniente com a corrupção, ela se torna aquilo que foi para o bem, aquilo que a gente achou que ia fazer o bem, a boa intenção. Eu vou quebrar o galho para o meu colega dono ali da boate, ele está no maior perrengue, está precisando de pagar umas contas, né? Vou quebrar o galho dele. Estou ajudando o camarada, matou. Muita gente foi condenada, pouca gente, para ser sincero, né? Sendo franco, mas até que um número considerável de pessoas foram condenadas por homicídio doloso, ou seja, com intenção de matar, e algumas outras por homicídio culposo, ou seja, essa leniência, e indiretamente matou, né? É meio complicado essa coisa de indiretamente matar, mas tudo bem. Matou, né? Não tem jeito. Mas eu consigo compreender intelectualmente isso, mas emocionalmente não faz muita diferença para quem perdeu o filho, não. Todos nós sabemos, eu repito, e devemos profetizar, devemos emprestar nossos lábios, os nossos corpos para o Espírito de Deus. Empreste-se para Deus, seja realmente a boca de Deus. Como é que a gente faz isso? Ora, eu já falei, sendo agentes. Eu falo agente agora, quase como se eu estivesse falando no edital da Polícia Federal. Os olhos de alguns brilharam dos mais jovens, né? Porque realmente é um salário legal. Salário legal. Até o meu brilho quando sai do edital. Mas fecha parênteses. Mas eu quero que vocês se sintam agentes celestiais mesmo. O reino de Deus está aqui, nós somos agentes. A gente toma conta. A gente toma conta da terra. Mas toma conta, não no sentido do domínio, mas toma conta no sentido da preservação, do que a gente tem de melhor, que é a vida, que é o existir, não é isso? Então todos nós podemos ser agentes do Espírito de Deus, podemos ser um profeta menor. Olha, Amós é chamado de profeta menor porque ele escreveu pouco, mas ele é falado até hoje. Não é o muito que você fala, mas é o que você fala e como você fala, como você vive o que você fala. Faz diferença. Só para vocês saberem, Amós e Isaías viveram mais ou menos na mesma época. Um morreu um pouco antes, outro um pouco depois. Não lembro a ordem dos saiu do seminário agora que vai lembrar. Mas é bacana que cada um olhou a vida de uma forma e contribuiu com o seu ponto de vista. E eu vou dizer uma coisa, né? Mas ser profeta, né? A gente imagina o profeta como aquele camarada que né? E tem 300 milhões de reais de patrimônio líquido. Não é sério, eu preciso falar isso. O camarada tem uma igreja na Penha, que é um bairro mais pobre do que o Meier em termos socioeconômicos. Tem um patrimônio líquido de 300 milhões de reais. Bom, enfim, nem todos conseguem atrair a atenção de multidões. Mas eu estou certo de que a vida sempre vai dar a você, a eu e a você, que somos pequenos, a oportunidade de sermos a voz de Deus para alguém. Você não precisa de ter 300 milhões de reais de patrimônio líquido, de aparecer na televisão nesses televangelismos. Você não precisa disso. Você tem teu filho, você tem teu primo, você tem teu pai, você tem teu amigo, você tem teu irmão, você tem teu vizinho.
Você tem teu colega de trabalho para falar, alguém te ouve, eu tenho certeza. Alguém sempre vai te emprestar um ouvido. E como é que vai ser a sua voz? Como esse ouvido que voz esse ouvido vai receber? Não precisa ter sobrenome parecido com incerto. Basta ter coragem. Eu estou falando mal, pai. Só para você. Acredito que todos nós aqui já fomos acordados pela vida, em algum momento. Sabe, aquele momento da vida que a gente não está bem e alguma pessoa dá uma sacudida e a gente acorda. Opa, é hora de resolver isso, não é? E eu tenho certeza que nem sempre essa pessoa é uma pessoa famosa, é uma pessoa que tem 300 milhões, 1 milhão de reais para o outro, o chefão. Pode ter sido um jornaleiro que era bacana com você quando você era criança, deixava tu ler a revista de graça. Pode ter sido seu pai, pode ter sido tua mãe, pode ter sido um pastor, pode ter sido um padre, pode ter sido uma freira, pode ter sido qualquer pessoa. Mas alguém já foi usado por Deus na nossa vida e a gente pode dizer que sim. A gente sente que aquela ideia, aquele toque foi definitivo. E o mais bacana é que são pessoas do cotidiano. Não necessariamente você vai citar um nome que transforma muitas pessoas. Não. Pessoas simples podem fazer o trabalho de Deus. Porque Deus tem seus meios. Porque Deus é o próprio meio. Ele se fez o próprio meio ao se tornar humano. E mostrou a gente. É sendo humano que se conserta o mundo. Quando Ele encarnou. Não adianta ser Deus só. Tem que ser humano. Então, quando Deus se humaniza, é isso que acontece. A gente tem uma religião humanizada. Qual o pecado de falar nisso? De flertar com o humanismo? Qual o pecado? O pecado é se agredir. O pecado é se ferir em nome de fé, de dogma, de bobeira. E fora, às vezes que nós nos deixamos ser levados pelo sistema, pela vida, e somos lenientes mais uma vez por corrupção. Deus tem seus meios. Jesus fazia assim, quando Ele via as pessoas e chamava, é que as pessoas já estavam cansadas de não ver nada acontecer. Jesus vivia o que pregava, e pregava sobre o que Ele e o seu povo viviam. Então olha só, gente, quando a gente fala de evangelização, isso é fundamental. Evangelizar é fundamental, mas é preciso entender que quando Jesus chegou com a sua mensagem e falou, vem e siga-me, havia já uma predisposição no coração daquelas pessoas. Elas estavam ali trabalhando, largaram o que estavam fazendo e falaram, eu quero mudança. E a partir do desejo delas de seguir a Jesus, as mudanças foram acontecendo. Então isso significa que Jesus é a iniciativa, mas Ele não resolve o teu todo. Você tem que estar predisposto. Quando a gente fala de evangelização, a gente às vezes pensa muito em massa. É muito contaminado com esse modelo que a gente tem de evangelizar no Brasil, que basicamente é o quê? Rádio, televisão e panfletinho Jesus te ama. Bacana! E eu estou um pouco cansado disso. Estou com saudade do discipulado. Aquele camarada que, poxa, olha, eu vou num negócio que é muito bom para mim. Você não quer ir comigo? A pessoa vem, e aí você cria uma relação de amizade com a pessoa, e as relações vão se construindo dentro da igreja,
porque as pessoas vão se aproximando umas das outras, e não de uma coisa quase magnética, sabe? Eu quero que gente atraia gente. Na hora de evangelizar, eu quero relembrar, é preciso retomar a dinâmica do discipulado. Todos nós somos discípulos de Cristo, e se somos discípulos de Cristo, somos discípulos uns dos outros, que vemos Jesus no outro, uma vez que a gente reconhece que ninguém é tão burro que não tenha nada para ensinar a alguém, e ninguém é tão inteligente que não tenha nada para aprender. Pode parecer clichê, mas é verdade. O camarada pode ser o grande comandante do Supremo Tribunal, tá legal, tem coisa que ele não sabe. Pode ser que aquele outro que trabalha na reciclagem conheça muita coisa que o outro não sabe. Basta o outro prestar o ouvido. Essa dinâmica do discipulado é uma dinâmica que vem se perdendo no cristianismo moderno e que precisa ser retomada. E por fim, nem sempre encontraremos pessoas predispostas a seguir a Cristo, como Simão, André e os outros. Mas quanto mais a Igreja de Cristo se alia à sociedade para defender a dignidade de todos os seres humanos, ela estimula as pessoas a se tornarem predispostas a servirem a Deus, a voltarem para a igreja, a voltarem a acreditar no sentido daquilo que nós fazemos. Depende exatamente da igreja agora abraçar a sociedade e defender todas as pessoas. E eu quero terminar pensando uma coisa que eu vi quando estava vindo sair de casa. A imagem de um rapaz, eles fecham os dias da cruz, né? E os pais ficam caminhando com seus filhinhos, né? E uma garotinha estava aprendendo a andar de bicicleta. Seu pai lá, né? Atento, com as rodinhas. E eu era acostumado a pensar que Deus era como esse pai. Ficava do meu lado ali, olhando por rodinhas. Aí eu descobri que não. Eu descobri que Deus é o oxigênio que deixa o meu pai viver. E que esse pai pode ser a igreja. A igreja que tem que assumir esse papel de cuidar das pessoas. Vamos deixar de ser preguiçosos e fazer a missão de Deus acontecer. E deixar de responsabilizar Deus por responsabilidades que são nossas.